O mutirão do Sarapiá começou a funcionar com aquelas pessoas que eu falei, mas depois a gente começou um mutirão que era eu, o Raul e o Barro, que foi quando eu saí do grupo de mutirão do Pantanal e comecei a participar de outros grupos, assim, né? Que antes eu ia só como técnico, assim, né? Mas daí a gente foi um período de inserção de novas famílias, assim, né? Quando eu cheguei ali também no final de 2015 não estava tendo mutirão no Pantanal. No Pantanal, tinha né? acabado de quando eu cheguei a gente voltou a fazer. Né? Eu comecei, né? O Cláudio e o seu Zé voltaram a fazer os mutirões. Nesse período de 2015, importante que eu lembro foi a divisão do Morretes de Antonino, né? Vocês trabalhando na feira, a gente chegou a trabalhar com 32 famílias fazendo agrofloresta de Morretes, os grupos dos homens, né, normal, 2 grupos de mulheres no Sarapiá e aqui no Pantanal Marumbi. Foi o aumento das famílias foi o que foi direcionando a associação também, né? Porque quando a gente estava com 5 famílias, as falas ficavam mais ou menos sempre as mesmas e ficava meio que um pouco estagnado, né, o processo. Já quando começam a chegar outras pessoas com outras ideias, né, outras forças, essas pessoas direcionam um pouco mais, talvez, o sentimento de querer se organizar como uma associação. E chegar a 32 famílias foi bem significativo, né, para o grupo, mesmo que atualmente não sejam as 32 famílias na associação. E para essas épocas de verão, assim, dezembro, os 2 verões que eu tenho estado aqui, meio que a gente vai parando o ritmo de mutirão, né? Com as mulheres, pelo menos, primeiro era o dia todo, depois quando estava muito quente, a gente ia até meio-dia, depois de tarde só tomar nosso mato. E depois sair no momento em que eu decidia parar mesmo, pelo calor, né? E pelas festas, né? No final do ano. E aí, vamos tentar resgatar um pouco alguns acontecimentos aqui relacionados diretamente à formação da MAI, né, mesmo. Porque eu me lembro que vocês começaram a ter uma frequência de reuniões mais sistemática a partir desse ano. Foi no final de 2015, 2016, que eu acho que vocês tiveram encontros todos os meses, né? Sim. Toda semana, né? Daí teve isso que eu ia falar, que eu lembro que teve um período que vocês fizeram uma espécie de um mutirão assim para discutir o estatuto, né? Como é que foi um pouco esse intensivo, que época que foi? Foi essa época do ano, né? Outubro, quando a gente tinha meio que já terminado de trabalhar as roças, implantar as áreas, e aí as pessoas meio que entenderam que a gente precisava se encontrar mais. Daí, como não tinha tanto trabalho da roça, foi nesse período que a gente começou a se encontrar. Daí fizemos um intensivão de acho que 2 meses, quase toda semana a gente estava se vendo, né? Surgiu um grupo de estudos do Estatuto, né? Isso. E aí tinha representantes dos Marumbi, estava o Rio e Pedro, o Bruno estava do Sarapiá, estava a Mora e o Luiz aqui. Aí ia aparecendo várias pessoas em cada reunião. Sempre chegava ali. Porque esse grupo de estudos eu me lembro de 3 reuniões, né? Uma primeira que a gente fez entre a gente, mas tinha outras pessoas, como a Ana, mas era o Marcos e a Kelly e tal. E daí a gente já marcou um segundo
só que já foi marcado com um cara do Sebrae, para ele vir apresentar uma proposta para ajudar a gente. E daí o terceiro, a Motirô participou, que daí foi falado da diferença de abordagem entre a Motirô e o Sebrae, até foi conversado de talvez a Motirô dar uma ajuda nessa questão. E daí teve um outro encontro que daí veio o Fábio, lá de Curitiba, para dar ideia sobre o Dragon Dreaming, para a gente marcar um encontro para fazer o estatuto e tal, conseguir escrever o negócio através dessa metodologia do Dragon Dreaming. Daí depois dessa aí a gente não conseguiu mais se encontrar com esse grupo de estudo, e daí passou um período assim, e daí na hora que meio que tinha que correr para montar a associação lá, a gente pegou um pouco do que tinha feito em todos esses encontros e virou o estatuto que foi aprovado depois na reunião. Assim. Quais que eram essas pressões que tinham para correr com a associação? Era tipo, algo que vocês colocaram para vocês mesmos? Era conseguir, antes que o projeto terminasse, ter um CNPJ para transferir a Kombi, os recursos que nós conseguimos do projeto a tempo, né? Ainda tinha pressão do Rio Pequeno querendo passar pro nome deles, né? Uma história assim também. Mas teve assim que, por exemplo, para um grupo maior de se reunir e o estatuto menor continuou trabalhando e discutindo de forma mais leve, o Gilber, o Pedro e eu e o Cláudio. Aí a gente continuou falando do estatuto, né? E vendo como que a gente poderia ir melhorando algumas coisas. Aí depois começamos a escrever, né? Aí em casa, e aí o Gilber deu algumas sugestões, o Pedro deu algumas sugestões, o Cláudio também, que o Cláudio sempre era quem estava em uma pressão, assim, para terminar o estatuto, né? E ele indo atrás da gente porque ele falando que não tinha facilidade de escrita, né? Então ele que chegava lá em casa e falava, a gente tem que terminar esse estatuto, tem que escrever. E aí a gente ficava no processo, né? Aí depois teve um modelo do estatuto que foi apresentado na Assembleia. Aí a gente discutiu algumas coisas na Assembleia para melhorar, né? As pessoas, cada grupo acho que levou um estatuto para estudar. Aí teve uma reunião onde não tínhamos estudado o estatuto, que teve que ser marcada outra reunião. E na outra reunião a gente conseguiu, que foi aqui, que foi a Assembleia Geral, já montar de uma forma mais didática, onde pudessem ser lidos aqueles parágrafos que a gente acreditava que precisava ser transformado. E depois disso, mesmo tendo essa transformação na Assembleia Geral, depois teve alguns reajustes com o Raul, que é o advogado que ajudou no processo. Isso com relação ao estatuto, né? Porque eu sinto que quando não estava o estatuto, parece que por um ato, né, material, talvez de ter o papel ali, um documento, isso deu um fluxo para a associação, né? Porque antes a gente fala nesses diálogos, de se reunir, tínhamos várias viagens, né? Cada um íamos longe. Eu ia lá na Patagônia e voltava pensando no estatuto e todo mundo assim, né? Então, quando a gente teve o documento aqui na Assembleia, que foi discutido aqueles parágrafos que precisavam, aí eu sinto que já... Que é essa Assembleia aqui? Do 4 de abril. Tá. Acho que dá pra baixar aquela última TG que eu fiz no estatuto em 2016. Na verdade, tudo isso aqui tá em 2016, né? Não, o grupo de estudos do Qual que é? estatuto foi em 2015. Ah, foi? A formação que foi na Assembleia, então.
O seu grupo de estudos depois, né? Teve um e daí depois teve o outro. Os dois foram em 2015 ou um foi em 2016? 16. É que assim, porque o nosso era informal, era mais porque a gente morávamos todos juntos, né? Então tínhamos essa oportunidade de dialogar em casa. Se escreviam alguma coisa ou falava da associação, aí já era pelo fato de era de uma forma mais familiar. E aí o Cláudio que sempre chegava aí, segunda-feira, geralmente o Cláudio chegava de tarde para pedir para resolver o estatuto. Eu acho que você bota um peso, Cláudio, eu acho que você tem mais mérito até, tá, entre nós, assim. E na tua casa ali, estrategicamente, a tua relação com o INCRA, no teu 1 ano de trabalho, que se fortaleceu bastante em várias coisas, não tinha essa relação de trampo, assim, para se desgastar, isso, você foi uma ponte-chave ali, né, a tua entrada e a tua contratação posteriormente. Eu acho que você botou pilha pra caramba e foi peça-chave ali nesse processo. Acho que isso é legal de compreender, assim, que também o projeto, quando começou, teve algumas famílias, eu não sei bem, talvez o Luiz possa se aprofundar e enriquecer com mais detalhes, mas ele foi, né, teve vários booms e baixas, e daí a ANEEL, quando veio, assim, com certeza veio com muita energia boa ali, trouxe um resgate, uma união que contagiou muita gente ali, o próprio ciclo, né? Daí as outras pessoas foram se fortalecendo. Isso aconteceu, daí teve esse processo aí da pressão de a gente conseguir ficar com os bens e de ter que se regularizar, né? Até a pressão do projeto ali, assim, forte, pra gente não perder essa boiada, assim. O negócio foi dando... Só que as festas, o verão, deu essa amolecida. A gente teve toda essa discussão, pensando em Dragon Dream, pensando em Sebrae, prós e contras. Vimos que o negócio era complexo, vimos que estava com uma reunião mensal forte, mas que tinha pessoas que não tinham perfil de aguentar uma reunião extensa com o aprofundamento das questões. Daí a gente desenvolveu esse núcleo do estudo do estatuto. Daí veio várias pessoas de fora, vários pitacos, o negócio foi. E aí se retomou ali em março, né? Sim. A coisa foi meio que indo e a gente foi se resgatando. E o projeto já foi dando uns passos para trás a partir daí, né? A relação com eles ali, de comprometimento, de esperança de se renovar, de palavra com relação ao que eles tinham, né, se comprometido. Não, vamos pagar as mudas, vamos fazer o salário, travando, né, os processos. Tudo isso aí. Quando foi tua entrada no... Julho de 2015. Isso não marcou, né? Outra coisa que aconteceu nesse meio tempo é que quando a gente começou a se reunir para fazer esse grupo de estudos aí entre outubro, novembro de 2015, né? E daí que surgiu essa história do Dragon Dream, do Sebrae e tal. E nesse meio tempo, de uma reunião que a gente fez, na outra reunião já surgiu uma outra associação em Morretes de uma parte desse grupo que era, como é que é o nome? Tequá. Era uma associação que chamava Tequá, que era uma menina, a Ana, participou dessa reunião, e mais uma galera, o Bruno, o Tunicão, várias pessoas que hoje em dia fazem parte da AMAI, foram fazer a reunião deles para criar uma outra associação, porque nessas reuniões do estatuto entrava numa discussão assim, tipo, quem que faz parte da AMAI? É só quem faz agrofloresta? Daí tinha gente que não, tem gente que vai trabalhar na cozinha, tem gente que vai, sei lá, vai trabalhar no computador, então não dá para restringir só para quem é agrofloresteiro. E daí tinha outros, não, só quem é agrofloresteiro que faz mutirão ainda. Daí não, o mutirão não dá para colocar, senão fica muito rígido, tem gente que não gosta de fazer mutirão. Então a gente ficou nessas discussões assim, e nesse meio tempo o pessoal que era mais desse lado assim,
mais aberto, não, mas tem que incluir a arte, tem que incluir cultura, e não precisa fazer mutirão, não sei o quê. A galera meio que viram, vamos fazer outra associação, e daí chamaram o Cláudio participou dessas reuniões, seu Zé Inácio, e isso meio que deu uma desarticulada naquela reunião que um tanto foi para lá, tinha um estatuto quase pronto lá, pegaram, saiu a associação, aprovaram, fizeram assembleia, mas ela nunca aconteceu na prática, assim, né? Fizeram as reuniões, meio que aquela energia de reunião para fazer estatuto dispersou para outro lado, e a nossa, a gente nunca mais, né? Não demos continuidade nas reuniões, ficou mais nesse âmbito informal da conversa, assim, que daí tomou mais corpo em 2016, mas quando eu tava mais em cima do laço pra fazer, assim. Então teve esse processo também que influenciou. Ela chegou a ser formalizada? Chegou a aprovar estatuto, travou na parte assim que o advogado estava fazendo a revisão e tinha que registrar no cartório, mas não registraram no cartório. Mas tinha diretoria, tinha assembleia, todas essas coisas tiveram. Né? É uma coisa que... Outubro de 2015 até começo de 2016. Que daí foi um tempo, daí se desentenderam lá, daí várias pessoas que se desentenderam, que estavam fazendo parte desse processo, vieram para a associação, que daí veio o Tunicão, daí veio o pessoal do grupo do Anhanha, que daí depois começaram a fazer mutirão entre eles. Eu participei desses primeiros mutirões. Né? Vários dissidentes lá vieram pra nós. Acho que uma coisa boa disso aí foi que a gente compreendeu o que era realmente que nos ligava ali. E que, com certeza, a agrofloresta era um eixo forte ali, né? A produção de alimentos. Porque, com certeza, a gente queria fazer projeto com educação, social, cultura, várias coisas. Mas o que era o cerne da questão, assim, dessa associação é que, com certeza, tem a ver com muita coisa. Permacultura, foram citadas várias coisas, né? Mas que o grande cerne era esse. E essas pessoas desse outro coletivo queriam compreender, assim, né? E o nosso também, como que... Por que não era uma só? Por que né? Várias questões foram desenvolvidas, assim, né? Isso fortaleceu ali as discussões, eu senti, apesar de algumas turbulências. Gente, só uma questão de ordem, são 5 horas. Só pra gente... A gente tinha terminado de começar às 3, né? E ia até às 5. A gente começou, tipo, 3h34. Isso pra gente se ligar nesse problema. E tem um pouquinho de café, assim. Opa! Excelente. Vou dar uma sugestão aí. A gente chegamos até aqui para tentar, sei lá, mais uns 15, 20 minutos aí para a gente fazer desse período da Assembleia até hoje alguns fatos que aconteceram aqui nesse período para a gente encerra daí, pode ser? Pode ser. De abril para cá, então. Então, de abril até aqui, né? A gente já colocou aqui o jantar e essa retomada da feira pelos agricultores. Né? O que mais que eventos aí acontecimentos aconteceram esse ano que vocês destacariam, né? O encerramento do agroflorestal. Tem Como é que chamou esse negócio? Seminário. O seminário. Né? Seminário de avaliação. Seminário de festa. Para mim, outro foi o início dos mutirões do grupo do Marumbi aqui. Que mês, Igor? Nós começamos aí agora. Deve fazer uns 3 meses, né? Agora nós estamos em outubro. Qual que tá marcado? Outubro, setembro. Encerramento Deve fazer Foi lá isso. por agosto, né? Funcionamento do viveiro de muda lá que Também.
Mesmo Manumbi, você falou? Mas quando começou o funcionamento do viveiro, vocês lembram? O viveiro começou. Depois do. Acho que você. Mutirão de Manumbi começou antes do jantar? Depois. Porque O jantar aí foi em eu vi julho, né? aí ela já tem nascimento e aí eu não sei. Deve ser agosto. Tu pediu da festa pra cá? Falou qual a data disso? De referência que tu deu? O jantar. Em geral. Não, O o jantar jantar. que tinha dado era a assembleia, né? Da assembleia pra cá. Assembleia Geral. O que aconteceu? Daí aconteceu o jantar. Não, mas esse aqui começou depois do jantar. Depois do jantar, né? Em agosto. O Eduardo tinha falado da história antes, O viveiro. que ele tinha falado da Retomada dos mutirões. da retomada deles da feira. Tá aqui já. O viveiro passou por no começo já ou mais no final? As primeiras mudas que ele recebeu foi em agosto. As primeiras sementinhas. Agosto agora. Depois do jantar também. Depois. Tem uma coisa que é um marco interessante do meu modo de ver, se principalmente a gente for em algum momento direcionar isso para comercialização. Foi uma reunião que o pessoal da Lapa veio aqui, da Terra Viva, e daí eles deram uma explanada assim, e tentaram contagiar a gente pra gente produzir para eles escoarem. Pela cooperativa ali, e a forma era a gente se associando à Terra Viva como cada família daí, mas que a gente poderia estar construindo, inclusive eles demonstraram interesse assim, e necessidade de contagiar outros lugares para conseguir dar conta do que eles tinham se comprometido, pelo que eu entendi. Então era uma super possibilidade que está em aberto, e a gente no momento achou que não estava preparado. Foi essa a decisão do grupo ali, mas foi bacana, né? Que dia foi isso? Foi lá no Cloud, foi na... Será que é março?